Hello, dear friends. Be very welcome to Olá Amigos. It's my pleasure being here with you, dears. Olá, queridos amigos. É realmente um imenso prazer estar com vocês aqui no Olá Amigos. E vamos juntinhos descobrir todos os segredos das bancas e hoje especialmente da ESAF. Vamos fazer um passeio pela prova da ESAF TRF 2005-2006, uma prova da Receita Federal. E como eu sempre digo, queridos, nos artigos e nas aulas, não há melhor maneira de nós nos prepararmos para uma prova de inglês do que resolvermos o maior número possível de provas anteriores daquele concurso e ou da banca que o elaborará. Então, vocês todos, queridos amigos e alunos que estão estudando ou para a Receita, CGU, AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, SUSEP, MIDIC, MIPOG ou quaisquer outras provas da ESAF, realmente não há nada melhor do que passear juntinhos aqui comigo no Olá Amigos, para nós descobrirmos todos os segredos da ESAF, independentemente do ano da prova, porque a ESAF ela tem mantido um estilo próprio. Como nós sabemos, as bancas são como pessoas, as pessoas elas têm comportamentos, hábitos, o seu jeitinho de ser individual, específico. E a ESAF também tem esse jeitinho, ela tem fontes de textos que se mantêm ao longo dos anos, como o Economist, o Newsweek, New York Times, por exemplo, e também um jeitinho de resolver, de elaborar as questões. As suas questões têm um modelo próprio e a terminologia dos seus textos, exatamente por causa das fontes muito econômicas. Então, tem uma terminologia fiscal, política, social, trabalhista nas provas de auditor fiscal do trabalho. E esse vocabulário que nós costumamos ouvir nos noticiários, lermos nas revistas, nos jornais, como taxa de juros, produto interno bruto, orçamento, etc. Esse vocabulário vai se repetindo. Nós, no início, não conhecemos, mas prova após prova, esse vocabulário está lá presente. Então, por isso que eu digo, nós nos tornamos íntimos da ESAF e de outras bancas à medida que resolvemos provas. E hoje vamos passear por essa. E por que é um passeio, queridos? Porque além de resolvermos as questões, vamos também traduzir as questões, traduzir os textos, salientar o vocabulário principal e também vamos usar uma técnica especial, very special technique, que vamos usar aqui. Qual é mesmo essa técnica? Lá no colégio, no curso, muitas vezes o professor dizia assim, olha, leia o texto, depois você vai ler as questões e volta ao texto para responder as questões. Só que nas provas da ESAF e de muitas outras bancas há uma quantidade grande de disciplinas. Precisamos ser mais rápidos, mais eficazes, mais produtivos. E quando lemos, ao contrário, lemos primeiramente a questão antes de lermos o texto, isso se torna uma vantagem, porque quando nós lemos a questão, nós já identificamos qual é o assunto que vamos ver, já vemos as opções, já vemos inclusive muitas vezes onde está a nossa resposta. E eu tenho utilizado com vocês, amigos e alunos, ao longo dos anos essa técnica e vocês têm me mandado feedbacks maravilhosos, salientando como essa técnica tem sido interessante e produtiva nas provas de vocês. E vamos usá-la hoje também. Vamos então ver as good tips, as boas dicas para que nós internalizemos esse conceito e ponhamos em prática. Vamos lá. Então, a nossa primeira good tip, usar a nossa técnica especial, que é ler primeiramente todas as questões antes de lermos o texto, traduzi-las mentalmente, que estaremos bem caladinhos na hora da prova, tudo que for possível. Então, nós lemos uma questão, não vamos nos apavorar, darlings, com a palavra que nós não sabemos, simplesmente traduzimos tudo que nós pudermos. Marcamos as palavras-chave do enunciado e das opções e vamos ao texto procurar as palavras-chave ou expressões equivalentes às famosas paráfrases. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós lemos uma questão,
nós observamos que vamos tratar de um assunto específico, por exemplo. Então, marcamos aquele assunto. Lemos as opções, marcamos as palavras mais importantes contidas naquelas opções. E aí, depois de lermos a questão, já sabemos o que queremos exatamente. Vamos ao texto direto ao ponto. Procurar só o que nos interessa. Aí está a vantagem, nós lermos primeiramente a questão, porque nós vamos usar do texto só o que é importante para nós. O texto pode ter 10 parágrafos, mas talvez eu só precise do primeiro, talvez só do quarto, talvez eu veja só uma linha ou um trecho do texto. Então, temos que ser smart, espertos na hora da prova, Dias. E um outro aspecto que eu gostaria de salientar, uma outra dica é nós resolvermos primeiramente as questões que nos levam a lugares específicos do texto, as chamadas questões sinalizadas ou com enunciados sinalizados. Por exemplo, linhas 2 e 3, parágrafo 2, um assunto específico, e somente depois irmos para as questões que pedem uma leitura mais ampla do texto. Vocês sabem que as bancas amam colocar de acordo com o autor, vírgula. Aí colocam as opções. Ora, se eu tenho que saber a opinião do autor, eu tenho que ler o texto inteiro. Se o texto tiver 10 parágrafos, 10 parágrafos para eu ler. No entanto, há outras questões que nos levam a pontinhos específicos do texto. E aí nós vamos resolver essas primeiramente. Por quê? Porque nós vamos atingir o nosso perfil mais rápido. E lembremos que nas provas de exame, geralmente, as questões têm a mesma pontuação. Então, se aquela questão está nos tomando muito tempo, passamos para outra, darlings, ok? Vamos lá, vamos começar? Pôr em prática essas dicas? Então, vamos para a nossa question story 1. In paragraph 1, the author provides a brief outline of. Ora, nós temos nesse primeiro texto, que tem 3 parágrafos, uma questão cujo enunciado é sinalizado e nos leva diretamente ao paragraph 1, ao parágrafo 1. Então, no parágrafo 1, o autor provides, o que é o verbo to provide, dears, prover a brief outline. Então, breve resumo, esboço. Aí, mesmo que nós não soubéssemos, por exemplo, o que é outline, nós compreendemos que temos que buscar a informação no paragraph 1, porque o inglês é um conjunto de palavras que algumas são bem parecidas com o português, nossos cognatos verdadeiros, como paragraph, author, nós sabemos que é autor, sabemos que é parágrafo, outras palavras menos parecidas com o português, mas que pela repetição nós memorizamos os seus sentidos e pela leitura, dears. So, o autor provê um breve resumo de quê? Aí nós vamos ler as opções, já vamos saber em que mundo nós vamos entrar. Estonia's growth in 1994. O crescimento, growth, da Estônia em 1994. Esta palavra growth vai aparecer muitíssimo em muitas provas que vocês vão resolver. Então, quem não sabe o que é growth, don't worry, não se preocupe, já vai ser uma palavra comum para nós, growth, crescimento. B, a country's reform attempt, o que é attempt? Uma tentativa de reforma do país. O inglês nós começamos a traduzir do último substantivo e vamos voltando. Uma tentativa de reforma do país, de um país, a countries. C, Estonia's burdensome tax system. O sistema fiscal pesado, burdensome, da Estônia, o apóstrofo S, da ideia de posse. Lembram da gramática? D, a country's growth and fiscal policy. Então, policy não é polícia, darlings, é política. Polícia é police. Police, P-O-L-I-C-E. Policy é política. A política fiscal e o crescimento de um país. Será que é isso que o parágrafo 1 expressa, retrata? A country's upcoming interest rates, taxas de juros vindouras, upcoming de um país. Suponhamos que nós não soubéssemos todas as palavras. No problem, traduza
tudo o que for possível, tem uma ideia geral e nós vamos aonde? Ora, tenho 3 parágrafos, mas tenho 3 questões, 4 referentes a esse texto. Eu já sei que a minha primeira questão, por ter lido anteriormente, a resposta está no paragraph 1. Vejam a vantagem. Vamos lá? Ao paragraph 1. Let's go, dears. Vamos ver o que é que esse parágrafo retrata. Qual das opções expressa a ideia contida nesse parágrafo? Read the text entitled The Case for Flat Taxes in order to answer questions 31 to 34. The Case for Flat Taxes. Source: The Economist Adapted, April 14th, 2005. Nosso querido Economist. The Case for Flat Taxes. Eu não sei o que é The Case for Flat Taxes. Eu sei que taxes são impostos. O que será flat taxes? O que será the case for? Então, não nos deixemos impactar pelo título. Eu não sei o que é o título. O título nesse momento não é importante. O importante é o paragraph 1. Vamos lá? Ver o que ele nos diz. O que nós podemos captar do paragraph 1? Estonia's economy has grown impressively since its 1994 reform. Growth reached double digits in 1997 and has since settled at around 6% annually after a slump at the turn of the century. À medida que vamos lendo, queridos, aqui nós estamos passeando, aproveitem para traduzir tudo que vocês puderem. Repealing its high tax rate on the rich did not erode the country's tax base as some might have feared. In 1993, general government revenues were 39.4% of the gross domestic product, GDP. In 2002, they were 39.6%. Estonia now plans to cut its flat tax from 26% to 20% by 2007. Aí, queridos, nós começamos a traduzir tudo que pudermos. Quem já passeia comigo há mais tempo, com certeza já identificou qual é a opção correta. Por quê? Quando nós começamos a traduzir, a economia da Estônia has grown impressively, tem crescido de forma impressionante desde a sua reforma em 1994. Growth reached double digits, então o crescimento, olha aí, se repete o verbo, o substantivo, ele alcançou, reached, dígitos duplos em 1997 e has since settled at around 6% annually. E desde que tem sido estabelecido em torno de 6% ao ano. After a slump at the turn of the century. Quem lembra o que é slump? Queda, vimos até no simulado, queda em torno aí da virada do século. Repealing its high tax rate on the rate that not erode the country's tax base as some might have feared. Então, eles fizeram aí uma alteração na alta taxa de imposto fiscal dos ricos e isso não prejudicou a base fiscal country's tax base, como alguns haviam temido, talvez tivessem temido. Em 1993, General Government Revenues, em 1993, as revenues, que são as receitas governamentais gerais, were 39.4%, 39,4% of the gross domestic product, do produto interno bruto, gross domestic product. In 2002, they were 39.6%. Em 2002, eles foram 39,6%. Estonia now plans to cut its flat tax from 26% to 20% by 2007. Então, a Estônia agora planeja cortar aí o seu imposto estável
de 26% para 20% até 2007. Então, queridos, nós traduzimos. E vocês me dizem o quê? Das opções contidas aqui na questão 31, qual delas retrata o que nós observamos? Aí nós vamos ver já já após o nosso break, após o nosso intervalo. Nesse ínterim, please, analisem o que vocês leram, os termos observados, e vamos usar agora a nossa capacidade de interpretação, Gears. Eu volto já para, juntinhos com vocês, analisarmos qual é a melhor option que nós temos para essa question. See you very soon.